Graças e paz, povo de Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, reunidos no nome santo de Jesus, para honrar e glorificar o nome dele. A gente teve um momento de louvor, um momento de leitura bíblica, e agora a gente vai ter um momento que também é muito importante, que é o momento da meditação na palavra de Deus. E eu queria convidar você a continuar conectado aqui, no que vai ser falado aqui no culto, porque uma certeza nós temos: se você está nesse momento aqui, é porque Deus tem um propósito, e Ele quer falar algo ao seu coração, amém? Antes da gente começar, de eu falar do título do sermão, falar do texto bíblico, eu queria convidar você para uma reflexão, uma pequena ilustração. A gente está no primeiro culto do ano, dia 4 de janeiro, né? 4 dias aí se passaram já de 2026. E aí, eu queria perguntar a você, se você já passou pela situação que eu vou perguntar, você levanta uma de suas mãos, tá? Quantas vezes você já comprou um eletrodoméstico, um móvel, um equipamento que você, junto com ele, você recebeu um manual de instruções e você precisou desse manual para montar ele? Alguém já passou por isso? Todo mundo, né? Praticamente. Comprou alguma coisa, precisou do manual. E aí eu queria que você pensasse agora em 2026, esse ano novo que começou, como se fosse um equipamento de 365 peças e que você precisa montar, organizar esse ano. E para esse ano, foi deixado para a gente um manual de instruções. E é nesse manual que a gente vai conseguir montar e organizar esse ano, 2026, 365 peças. Esse manual é a palavra de Deus. E eu queria convidar você a meditar junto comigo na mensagem do Senhor que se encontra em Hebreus 4, do 12 ao 13. Queria encorajar você, inclusive, se você tiver com sua Bíblia física, você abrir a sua Bíblia, tá? Vai aparecer na projeção o texto, mas se você tiver com sua Bíblia física, eu quero encorajar você a manter esse hábito, tá? Hebreus 4, do 12 ao 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Algumas pessoas não acharam, vou dar 5 segundos. Hebreus 4, do 12 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Acabamos de ler que ela é viva e ela é eficaz. Que essa palavra possa ser aplicada em nosso coração e que a gente possa meditar nessa palavra e entender o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Fala aos nossos corações, que eu venha falar aquilo que vem do Teu Santo Espírito para a Tua igreja. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu meditava nessa palavra, me veio uma dúvida, porque a vida toda eu ouvi esse versículo, né, o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, tal. Eu sempre ouvi esse versículo, sempre tive ele na cabeça desde criança, mas eu nunca tinha lido o contexto onde esse texto está inserido. E aí quando eu fui pensar no sermão, eu disse, eu vou falar sobre a palavra e tal, vamos ver aqui. E aí eu sempre falo para os meus alunos de EBD, sempre que você for ler qualquer texto da Bíblia, sempre analise o contexto antes, tá? Veja o versículo anterior, veja o versículo que vem depois, entenda o contexto, para você saber qual é a mensagem central ali daquele momento, né? O livro de Hebreus é um livro que é conhecido por contrastes. O tempo todo o livro de Hebreus ele apresenta o contraste entre a religiosidade, entre os religiosos, doutos da lei, aquele pessoal que era entendido da lei, que se dizia entendido, e a mensagem que Cristo veio trazer, de Jesus. O tempo todo o livro de Hebreus traz esse contraste. E aí esse texto que a gente leu aqui, o versículo 12 e o 13, está inserido em um contexto onde está sendo falado desde o início do capítulo 4 sobre o descanso de Deus. E aí a princípio, quando eu li no começo, eu fiquei sem entender por que o versículo 12 estava localizado aí, porque ele vem falando desde o versículo 1 até o versículo 11 sobre o descanso. Ele fala que aqueles homens da lei
não vivenciavam um descanso certo, que eles entendiam o descanso como sendo um dia, que é o sábado, e eles viviam aquilo, idolatravam aquele sábado como se fosse o dia de descanso, e nada podia ser feito naquele dia, porque aquele era o dia do Senhor, era o dia de descansar e tudo mais. E aí, eu queria entender que descanso é esse. E para a gente entender, é necessário a gente pensar o seguinte: para eles, o descanso era um dia, era o sábado. Mas para nós que estamos aqui hoje, o descanso não é um dia, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Esse é o nosso descanso. E aí, se você reparar, o 7º dia, que foi o sábado, foi criado como dia de descanso, de fato. E se você for no Gênesis, lá durante a criação, todos os dias da criação, se falava assim: e houve tarde e noite no 5º dia, e houve tarde e noite no 3º dia, e houve tarde, todos os dias tem isso. Mas no 7º dia, quando ele fala que Deus descansou, ele só fala, e Deus descansou. Ele não fala que houve tarde e noite. Sabe por que isso, meu irmão? Porque a ideia ali do texto, na versão, no idioma original, é mostrar que aquele descanso é um descanso eterno, é um descanso contínuo. Ele não se limita a um momento do dia, a um dia da semana. Ele faz parte da eternidade. Ele é eterno. E hoje, para nós, o nosso descanso, ele não é um dia da semana, não é o domingo, não é o sábado. Ele é uma pessoa, e é a pessoa Jesus Cristo. E esse descanso, ele é quando a gente descansa sabendo que Deus vai prover, que Deus vai curar, que Deus vai trazer o sustento, que Deus vai trazer o amor, que Deus vai trazer o descanso para a nossa alma. Esse é o nosso descanso. E aí, André, por que você explicou aí qual era o descanso, qual era o contexto, mas por que esse versículo estava aí falando da palavra do nada, quando ele vem falando o tempo todo de descanso? É porque a Bíblia nos orienta, nesse texto aqui de Hebreus, a gente não agir como os fariseus, os doutos da lei daquela época, que estavam pensando exclusivamente, estavam lá bitolados a pensar o descanso como sendo o sábado, como sendo um dia. E aí, no versículo 11, voltando um versículo aí, ele diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, para vocês não caírem na desobediência, não caírem no erro desses fariseus, que adotam o sábado, idolatram o sábado, é preciso que vocês meditem na palavra. E aí é onde entra o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Para a gente entender e viver o verdadeiro descanso de Deus, para fazer qualquer coisa, como eu comecei falando do ano de 2026, para que a gente consiga montar esse equipamento, esse ano de 365 peças, é necessário que a gente siga a palavra, o manual. E é essa mensagem que eu queria trazer para você hoje. O título do sermão eu queria apresentar para vocês, eu vou falar e eu queria que vocês repetissem comigo, tá certo? O título é assim: a Bíblia, o manual de instruções que nos transforma. Vamos ler todos juntos? A Bíblia, o manual... A gente leu o versículo 12 e o 13, e eu queria destrinchar esse versículo junto com vocês agora. Eu já falei que a gente não vive o descanso de Deus, porque a gente não segue a palavra, a gente não vive de acordo com a palavra, eu e você, a gente erra nisso. E aí a primeira coisa que esse versículo começa dizendo é que a palavra de Deus, ela é viva. O que é uma palavra viva? Uma coisa morta a gente sabe, né? Sem vida, ela não tem efeito, ela não age, ela não se movimenta, ela não produz nenhuma mudança. Mas a palavra de Deus, ela é viva. É assim que ela é trazida aqui no texto de Hebreus. A palavra de Deus, ela gera transformação. Quando você medita na palavra, alguma coisa dentro de você tem que mudar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se você lê a palavra, se você vem para os cultos, se você assiste a pregação, se você participa do grupo pequeno, dos grupos de crescimento aqui durante a semana, homens, mulheres, jovens, onde a palavra é lida, onde a palavra é estudada, e não tem transformação na tua vida, tem alguma coisa de errado. E não está na palavra esse erro, está em você. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você se derrama na palavra, nesse livro aqui da lei, nesse manual de instrução, vai acontecer alguma mudança na tua vida, é inevitável. Não tem como você meditar verdadeiramente na palavra
e não haver mudança. Não tem como. Mas para isso você precisa meditar da forma correta. Você precisa entender o que a palavra está dizendo. Um texto muito conhecido é um texto de João 5. Eu queria que botasse na projeção aí para a gente ler. João 5, do 39 ao 40. São 2 versículos. Evangelho de João 5, 39 ao 40. Diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Qual o contexto desse texto? Jesus ele tinha curado um paralítico num dia de sábado. E aí, como o sábado era idolatrado pelos fariseus, pelos doutos da lei, pelos doutores da lei, eles acharam aquilo um absurdo, porque no sábado, naquela época, não podia ser feito nada. Nem os animais podiam ser usados para trabalhar, ninguém podia trabalhar, e aí eles queriam condenar Jesus, porque Jesus operou um milagre no sábado. E aí Jesus diz: olha, por que é pecado curar no sábado? Eu não estou fazendo bem, estou fazendo a obra do Senhor. Por que isso é errado? E aí, quando ele fala aí no versículo, bota aí o versículo 39, de novo, de João 5. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam sobre mim. Mais na frente, no final desse capítulo 5, ele vai falar assim: olha, vocês falam que leem Moisés, que entendem Moisés, e é Moisés que dá a lei para vocês, mas Moisés, lá no Antigo Testamento, falava sobre mim. Então como é que vocês estão dizendo que entendem a palavra, que meditam a palavra, se ela fala sobre mim, e agora vocês estão me condenando porque eu fiz a obra do Senhor? E o que é que isso serve de alerta para a gente? É que a maneira como você interpreta e medita na palavra, ela vai dizer a transformação que vai acontecer na tua vida. A maneira que você lê a palavra vai dizer como é que você vai andar, como é que você vai agir durante a sua vida. Como eu falei no começo, durante o ano de 2026, a maneira como você medita na palavra vai dizer como é que vai ser o teu ano. Porque aqueles doutores da lei, eles liam a palavra, eles conheciam muito, isso é inegável. Mas eles interpretavam a Bíblia como era legal para eles, como eles achavam que era interessante interpretar a palavra. Inclusive, eles criaram uma lei para interpretar a lei, porque eles queriam fazer do jeito deles, aquele jeitinho brasileiro, do jeito deles, né? O jeitinho de interpretar a palavra, o jeito de fazer uma coisa favorável para eles. E aí a primeira pergunta que eu te faço é essa: como é que você tem meditado na palavra? E se você tem meditado de verdade, está havendo mudança? Se você está aqui hoje, meu irmão, é porque Deus escolheu você para estar aqui. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer que você pense em alguma coisa que precisa ser mudado aí no teu interior. Porque a palavra, ela é viva. E ela produz mudança, porque ela é a própria vida, é dela que vem a fonte da vida para a gente. E se você lê a palavra e não há mudança, tem alguma coisa errada em você que precisa ser mudado. E Deus está dizendo nesse momento: olha, aquilo ali, que só eu e você sabemos, precisa mudar agora. O ano está começando, aproveita essa virada de chave, essa novidade aí, os novos dias, para começar essa mudança. Porque Deus quer que mude algo dentro de você. Isso é uma mudança constante. Hoje eu mudei alguma coisa, amanhã eu vou precisar mudar outra, e depois eu vou precisar mudar outra. E enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou precisar mudar alguma coisa. Porque eu sou falho, você é falho, a gente é miserável, pecador. Sempre tem algo a ser mudado na nossa vida. E a palavra, através do Espírito Santo, é o que vai fazer a gente mudar. Vai fazer ter transformação em nossa vida. E aí, lá em 2, bota aí o versículo 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6 diz assim: ao qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O chamado de Deus para a nossa vida é que a gente possa ser ministro de uma nova aliança, falando da cruz, e que a gente possa propagar a palavra do Espírito, não da lei. Quando ele fala aí a letra, muita gente usa isso aí, né? Ah, tá vendo que não precisa estudar, é só se confiar no Espírito, é só meditar no Espírito, porque não é isso que ele está falando. A letra que ele está dizendo aí é a lei. Porque a lei, ela não tem a função exortativa, ela não tem a função de transformação, ela não tem a função de punir. A lei por si só, ela pune você, ela não educa você. E aí quando ele fala a letra mata, é porque a lei, ela vai matar você, ela só vai te punir. Mas o Espírito vivifica, o Espírito te exorta. E a palavra de Deus, ela tem essa função de exortar. A palavra de Deus, ela é tão poderosa
que até quando ela, porque você pode dizer assim, André, eu leio a Bíblia para ter uma palavra de descanso, uma palavra de conforto. De fato, a Bíblia tem diversas passagens que falam para você aí sobre descanso, sobre achar conforto em Deus, sempre vai ter, tem palavra para tudo. Mas até quando a Bíblia fala sobre descanso, sobre o renovo, sobre o afago, né, nos braços do Pai, até nisso a Bíblia está nos exortando, porque ela ensina a forma certa que esse descanso deve ser vivido. A Bíblia ensina a forma certa como a gente deve buscar consolo. A exortação nada mais é do que ensinar, educar você, fazer você crescer no Espírito. E a palavra de Deus ela é viva, porque ela tem essa função. E mais na frente, aí continuando no versículo 12, é eficaz, né? Porque a palavra de Deus é viva, a gente acabou de ler, e eficaz. E o que é uma palavra eficaz? É uma palavra, aliás, o que é uma coisa eficaz? É uma coisa que faz efeito, que ela produz efeito, ela produz alguma coisa. Acabei de falar que a palavra ela produz mudança na gente. Mas a Bíblia ela vai ser eficaz, ainda falando dessa questão da mudança, quando o nosso coração está preparado para receber aquela palavra. Uma coisa que me lembrou, quando eu estava lendo esse momento aí, essa parte do trecho que fala que a palavra de Deus é eficaz, é a palavra do semeador. Quando ele conta, né, a história de que o semeador estava andando no caminho e aí algumas sementes caíram nos espinhos, outras caíram entre as pedras, outras foram sufocadas, enfim. E por fim, as sementes caem em uma terra fértil. E aí elas produzem frutos, frutificam e crescem. Como é que está o terreno do teu coração? É um terreno fértil? Como é que está o seu coração quando você medita na palavra? Nesse momento que você está aqui ouvindo a pregação, como é que está o terreno do teu coração? É uma terra preparada, é uma terra adubada, é uma terra que está pronta para receber a palavra do Evangelho, a palavra de Deus? A palavra que produz mudança, a palavra que é viva? Porque ela é eficaz, mas ela só vai fazer efeito se o terreno do teu coração ele estiver adubado, estiver preparado para receber essa palavra, a semente da palavra. Como é que está o teu coração? Queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Olha, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso meditar na palavra, e eu preciso que o meu coração ele esteja preparado, adubado, para receber essa palavra, para que ela produza fruto, e que eu produza fruto, em nome de Jesus. E que eu possa ser agente de mudança, não só na vida da minha comunidade de fé, mas na vida das pessoas que eu me aproximar. Porque esse é o intuito da palavra, não é guardar para a gente, é para a gente aprender, meditar, a gente guiar os nossos dias, fugir do pecado e propagar essa palavra, espalhar ela para outras pessoas. E aí, continuando no versículo 12, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que corta dos 2 lados, tá? Ela tem os 2 lados cortantes. E aí, se uma espada que corta só de um lado, ela já é uma arma violenta, uma arma pesada, uma arma de 2 gumes, ela penetra mais ainda, ela corta mais ainda. É bem violenta. E os soldados romanos, eles usavam muito isso, eles eram conhecidos pela violência, né? E eles usavam muito isso. E os hebreus também, o povo daquela época era armado dessa forma. Eles usavam esse tipo de espada. Era uma espada muito altamente cortante. Mas uma espada é um instrumento perigoso. Se você não souber usar a espada, você vai se machucar, vai acontecer algum acidente. Efésios 6, quando fala lá da armadura de Deus, ela fala da espada, a espada do Espírito, é a palavra. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa, eu vou lançar várias perguntas e eu queria que você meditasse aí, você saísse com essas perguntas na cabeça, ecoando para você responder para você mesmo. Você sabe manusear a palavra? Manusear a espada? Porque não é qualquer pessoa que pega a espada e consegue manusear ela do jeito certo não, tá? Tem que ter um treinamento, tem que ter um preparo. Coloca aí na tela, na projeção, 2 Timóteo 2,15. É um texto muito conhecido, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra é essa? É a Bíblia. Essa é a palavra da verdade. E aí eu te pergunto, você sabe manejar a palavra? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém te confronta no trabalho, na faculdade, em algum lugar com relação à tua fé,
Tu consegue ter uma resposta para defender a tua fé? Isso é manejar bem a palavra. Como é que está o teu conhecimento de Bíblia? Para você saber defender a sua fé. Porque olha, aqui no Brasil já tem perseguição, né, aos cristãos, mas ainda é uma coisa muito velada, uma coisa muito simples. Mas tem países por aí que você é colocado à prova de fogo. Às vezes literalmente, queimado e tudo mais. Você precisa saber defender a palavra de Deus, a tua fé. É importante isso. E você precisa se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando esse livro aqui não puder ser manuseado publicamente, quando você não puder andar com ele na mão, quando você for perseguido porque suspeitam que você está com a Bíblia, como é que você vai se defender? Quando alguém vier confrontar, olha, mas a Bíblia tem contradição. Não, porque um versículo fala isso. Ah, porque é uma coisa que falam muito, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, trazem a mesma visão, visões, ângulos diferentes das mesmas histórias, né? São os 3 evangelhos aí. E aí muita gente fala, porque os evangelhos se contradizem, porque Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, então a Bíblia tem contradição. Tu sabe se defender de um argumento desse? Se tu não sabe, meu irmão, está na hora de aprender. Porque vai chegar o momento que tu vai ser confrontado. E aí? E a palavra de Deus, ela precisa mudar o teu pensamento, precisa fazer, girar essa chave aí, essa metanoia precisa acontecer, essa mudança de pensamento, e você precisa aprender a manusear a palavra para defender a tua fé. É a orientação de Deus. Se apresente como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bota aí o versículo de 1 Pedro 3, 14 ao 15. 1 Pedro 3, do 14 ao 15. Diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre, olha isso aí, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Nesse texto aí, nesse contexto aí de 1 Pedro, ele está falando quando os cristãos vão ser perseguidos por seguirem a Cristo. E aí ele fala, né, olha, entendo que vocês vão ser perseguidos aí, bem-aventurados são vocês. E aí ele fala, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Ou seja, se alguém te perguntar assim, olha, por que tu crê nesse Deus? O que é que tu vai responder? Quando alguém te perguntar, olha, por que tu serve tanto na igreja, por quê? Por que tu se dedica tanto na igreja? Por que tu posta tanta coisa de Deus? Por que tu fala tanto de Deus? Por quê? O que é que esse Deus fez para tu? O que é que tu vai responder? Tu vai estar pronto para dar uma resposta vinda dos céus para essa pessoa? Tu vai estar pronto para testemunhar a tua fé? Para que você esteja pronto, você precisa usar o manual, que é a Bíblia, que é a palavra da verdade. É a palavra de Deus. E aí ele continua no versículo 12... e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu queria que você entendesse aqui comigo a profundidade desse trecho do versículo. Para nós, alma e espírito não tem diferença, tá? É uma coisa só. Mas o que o texto está querendo dizer aqui, lá no grego, no idioma original, alma, ele usa psico, que vem de psique, de sentimento, de entendimento. Fala de emoções, é um lado mais humano da coisa, é o lado ser humano. E quando ele fala de espírito, é pneuma, vem daquela parte espiritual dependente de Deus. Para a gente não tem diferença, a gente não separa alma e espírito. Mas o texto aqui, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a palavra de Deus ela é tão penetrante, ela é tão forte, ela é tão viva, que ela consegue dividir uma coisa que não tem divisão, que não tem separação. Ela é tão penetrante que ela consegue dividir alma e espírito, que é uma coisa que não tem separação. Tu entende a profundidade disso, meu irmão? Alma e espírito não se divide, mas a palavra de Deus ela é tão profunda, ela penetra tão fundo, que ela consegue separar até isso. E aí ele continua, juntas e medulas. A junta é a parte mais superficial aqui das nossas dobras, né? E a medula é a parte mais interna. Ela consegue separar isso, ela consegue penetrar e separar. Que palavra poderosa, meu irmão. E a gente usa tão pouco, a gente medita tão pouco, a gente perde tanta oportunidade de propagar esse evangelho,
Às vezes tem uma pessoa no trabalho que você é próxima e que você fala do trabalho, da vida, mas você não fala da palavra de Deus. Ah, mas não adianta falar para essa pessoa porque ela nem vai, não vai acreditar, não vale a pena. Aí você está negando a eficácia da palavra. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas. Essa palavra tem poder, meu irmão, então confia. Quando você tiver a oportunidade de falar da palavra do Senhor, abre espaço para isso, fala. A palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela consegue alcançar o que você não alcança, porque pela nossa força a gente não vai conseguir mesmo. A gente é falho, a gente é ser humano, a gente é pecador, a gente não é digno. Pela minha força, pela sua força, a gente não vai realmente conseguir não, mas pela palavra a gente consegue alcançar essas vidas. Porque a palavra penetra nessa divisão aí. Através da palavra a gente vai conseguir alcançar pessoas que não conhecem o amor de Deus. Como é que você tem usado a palavra? Você tem sido transformado e tem usado essa palavra para transformar outras pessoas? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. E você precisa saber como manusear essa palavra. Você precisa estar apto para qualquer situação, para que a palavra possa ser propagada. E aí ele, continuando no versículo 12, ele diz assim: ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Se tem uma coisa na sociedade atual que é muito dita o tempo todo, é muito verbalizada, é assim: olha, segue o teu coração. Faz o que teu coração está dizendo. Eu estou com dúvida nisso. Não, meu irmão, siga o seu coração. Seu coração está dizendo o quê? Para você ir para a direita, vá para a direita. Está dizendo para seguir em frente, está dizendo para pular, pule. Está dizendo para você se vestir assim, se vista. Está dizendo para você cantar tal música, cante. Está dizendo para siga o seu coração. O que importa é você ser feliz. Olha que mentira miserável do diabo. Jeremias 17:9. Coloca aí na projeção, por favor. Jeremias 17:9. Tem uma palavra muito verdadeira sobre isso. Enganoso, olha isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Vai seguir teu coração? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Meu irmão, meu coração, teu coração sempre vai dizer para a gente fazer a coisa errada. Sempre. Duvide. Olha, eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Duvida, meu irmão. Vai orar mais um pouquinho. Vai ler a palavra. Porque teu coração é enganoso, ele é corrupto. Teu coração tende ao mal. Não caia nessa mentira do diabo de, André, eu vou fazer isso porque o meu coração está dizendo para eu fazer. Meu irmão, cuidado. Teu coração é mentiroso, teu coração é enganoso. Não vai nessa não, isso é mentira do diabo para te enganar. É uma falácia que está sendo propagada o tempo todo na nossa sociedade. E a situação está como está. Famílias destruídas, lares desestruturados, violência, gente brigando por ciúme, é homem violentando mulher, é mulher traindo o marido, é tanta coisa. Porque é todo mundo sendo guiado pelo coração. Vai aí agir pelo teu coração para tu ver o que dá. Deus me livre. E aí ele continua no versículo 13, que finaliza aí esse texto que a gente leu. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Salmo 139, lá no finalzinho, nos 2 últimos versículos, ele fala assim: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. O salmista ali está convidando Deus para sondá-lo, para ver se tem algum caminho, algum erro na vida dele que precisa ser mudado. E ele pede para que Deus possa guiar ele pelo caminho da eternidade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela nos confronta. O tempo todo, quando você lê a palavra de Deus, ela vai te confrontar de alguma forma. Vai ser seu ego, vai ser o seu pecado, vai ser o teu orgulho. Alguma coisa, quando você lê a palavra, vai ser confrontada. Nesse momento, você está sendo confrontado com alguma coisa. A palavra de Deus gera isso.
E você tem que ler a Bíblia pedindo a Deus, Deus, por favor, eu vou ler a tua palavra. Vê se há em mim alguma coisa que eu preciso mudar de acordo com a palavra que eu vou ler agora. E me guia pelo caminho que eu devo seguir. Essa deve ser a minha, a tua atitude, meu irmão. Para 2026, que você possa meditar na palavra, ter a Bíblia não só como livro de cabeceira, que fica ali aberto no Salmo 23, que fica ali aberto para você pegar, ler versículos que falam de bênção, não. Que você possa usar a palavra como seu manual diário. Está sendo distribuído aí, né? Uma leitura anual da Bíblia, né? Está ali. Se você não pegou, pode pegar. Nunca leu a Bíblia toda? Pega ali a irmã Jaqueline, tem um pessoal ali também na frente distribuindo. Bota como meta, em 2026, ler a Bíblia completa. Eu garanto a você que no final do ano, ou até mesmo antes, alguma coisa vai ser transformada na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela produz mudança, ela penetra na alma e no espírito. Ela é poderosa. E diante da palavra de Deus, nada fica encoberto. Quando você lê a palavra, eu não estou falando que vai ser um escândalo, tá? Publicamente o seu pecado. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que quando você lê a palavra, diante do Espírito Santo, você vai estar exposto. Que você vai ver, poxa, essa palavra é para mim. Poxa, é exatamente isso que eu estou passando. Eita, eu estou errando nisso. É isso que vai acontecer quando você meditar na palavra. Porque diante da palavra, diante do Espírito Santo, ninguém fica encoberto, ninguém fica escondido, tudo é exposto. E você vai prestar contas a Deus. Cada um vai prestar contas. Romanos 14 diz isso, né? Cada um dará conta de si a Deus. Você vai prestar contas. E aí você recebeu de Deus esse manual de instruções. Você tem ele para meditar, para fazer o teu ano ser um ano melhor. E se você não fizer isso, você vai ser cobrado de Deus. Estou aqui para botar medo não, estou aqui para te dizer a verdade. É o que vai acontecer, você vai ser cobrado por Deus, porque a palavra está aqui. A palavra está aqui para te transformar, para me transformar. E se você não busca transformação na palavra, você vai ser cobrado por Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela produz mudança. É necessário que você busque mudança na palavra. E que em 2026 e para o resto da sua vida, todo dia você tenha algo a fazer diferente. Tem um trecho da palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Bota aí na projeção. 2 Timóteo 3,16. Aí. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu queria encerrar esse sermão com esse trecho. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meu irmão, está precisando de uma palavra de consolo? A Bíblia tem. Está precisando de uma palavra de exortação? A Bíblia tem. Uma palavra que fale sobre a consequência do pecado? A Bíblia tem. Uma palavra que fale sobre redenção? A Bíblia tem. Sobre arrependimento? A Bíblia tem. A palavra de Deus tem tudo para qualquer situação, basta você buscar. Ela é apta para o ensino, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A gente usa outros livros para entender melhor a Bíblia, a gente pesquisa, a gente estuda. Especialmente a gente que está lidando com seminário, com esse estudo, a gente procura, a gente tem muitos livros para ler, para consultar. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente, porque ela é viva e eficaz. E ela é útil para o ensino, para a exortação e para a educação na palavra. Então, meu irmão, você não precisa de nada. André, eu não tenho nada nesse ano, eu não sei. Tem a Bíblia? Tu já tem o suficiente. A Bíblia é o suficiente para mim e para você. É o manual de instruções para você montar as 365 peças de 2026. Do jeito certo, da maneira correta. E tem mais, às vezes quando a gente compra um móvel, alguma coisa, a loja, né, ela manda o móvel, entrega e pergunta assim, ó, quer que o montador vá? E aí o montador vai na nossa casa e monta, né? O Espírito Santo é esse montador de móveis. Ele vai te ajudar a montar essas peças desse ano, da forma correta. Você só precisa confiar e meditar na palavra. E eu queria, nessa manhã,
te desafiar a mudar de vida. Eu quero desafiar você a trazer um rumo novo para a tua vida, a meditar verdadeiramente na palavra. Se até hoje você leu a palavra só quando estava aqui na pregação, quando estava no grupo pequeno, quando recebi um devocional do aplicativo no celular, eu quero desafiar você a, nesse ano que está começando, você fazer da Bíblia, da leitura da Bíblia, a sua atitude diária, a sua atividade diária. Ah, André, não consigo ler, eu só tenho 10 minutos hoje. Usa esses 10 minutinhos, pega um versículo lá, lê, ora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, obrigado pelo teu amor, me faz entender esse amor. Ah, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, Deus me faz entender a tua palavra e tal. Qualquer versículozinho, 10 minutos, 15 minutos que você tiver, já é alguma coisa. Medita na palavra, meu irmão. Ah, o pastor pregou, o irmão pregou nessa igreja ou outra igreja, fiquei sem entender no final do culto, procura, pastor, o senhor falou isso aqui, eu não entendi. Me explica, por favor. Vai na internet, meu irmão, o que mais tem na internet é pregação, é estudo bíblico. Alguns não prestam, a gente descarta, mas assim, tem pregadores sérios. E aí você procura, medita na palavra, procura entender. Não se contenta com o que é dado aqui só, com o que eu falei aqui, não. Eu não li essa palavra, massa, legal, você gostou, tocou o teu coração, beleza. Mas quando chegar em casa, vai meditar mesmo no texto. Lê o texto, lê o capítulo completo, o capítulo 4 de Hebreus. Aliás, começa do começo de Hebreus, lê o livro de Hebreus todo. Vai meditar, bota na internet, procura, não entendeu, pastor? Eu estava lendo isso aqui, eu não entendi, me ajuda. Porque, meu irmão, se você ficar somente nisso aqui, você nunca vai mudar. Tua vida nunca vai ter mudança, sempre vai ser a mesma vida. Porque isso aqui é uma papinha, é um leitinho. Você precisa ter comida pesada, precisa do feijão com arroz e farinha, para engrossar o caldo e você se fortalecer como cristão. Não se contente com pouco, quando estamos falando do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Que esse ano possa ser um ano de mudança. Para viver uma nova vida, um novo ano, você precisa buscar e viver verdadeiramente a palavra. Eu queria convidar você para uma oração, que você possa curvar a sua cabeça e nessa oração você possa colocar o teu coração no altar do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua devocional, eu não sei como é que está a tua comunhão com Deus. Você sabe. A palavra que foi lida hoje, que foi meditada hoje, ela tocou o teu coração de alguma forma, porque se você está aqui, você precisava ouvir essa palavra. Mas eu queria que nessa oração, você colocasse o seu coração no altar do Senhor, pedindo assim: Senhor, produz mudança na minha vida. Senhor, que a tua palavra possa transformar o meu espírito e o meu coração e a minha mente. Senhor, que a partir de hoje eu saia daqui com a vontade, com a sede de ler a tua palavra. Que você possa nesse momento agora, orar pedindo a Deus, para que Deus possa te mostrar o que na tua vida precisa ser mudado. Você sabe como tem sido a tua vida. Você sabe como é que tem sido o teu momento de comunhão com Deus. Você sabe, Deus está te colocando aí agora. Está tocando aí na ferida. Está dizendo, precisa mudar isso, é esse pecado que precisa ser deixado, é essa atitude, é o teu ego que precisa ser moldado, é esse orgulho que precisa ser quebrado, é esse perdão que tu precisa liberar. Deus está aí, catucando você. Essa transformação vai ser feita através do Espírito Santo, que age, que fala no nosso coração através da palavra. Ora assim junto comigo: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ler que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra na nossa alma e no nosso espírito, ó Pai. E é nessa palavra que nós confiamos. Ó Pai, nós como igreja, nesse momento, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer mudança na vida de cada um de nós, a começar de mim, Senhor. A tua igreja clama por isso nesse momento, ó Pai. Estamos começando um novo ano, 4º dia de 2026. Ó Pai, que nesse ano possa ser um ano de mudança, um ano de renovo, através da tua palavra, Senhor. Ó Pai, a gente não quer mais conviver com o pecado. A gente não quer mais conviver com aquilo, Senhor, que te desagrada. Ó Pai, a gente não quer mais conviver, Senhor, com aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Faz com que haja mudança em nossa vida, ó Pai, no meio do Teu povo, através da Tua palavra, Senhor. A gente leu que a Tua palavra é viva e eficaz.
A gente leu que a tua palavra ela produz mudança, e que diante da tua palavra tudo fica exposto, não tem nada que fique encoberto, Senhor. Diante de ti a gente fica despido, ó Pai. O nosso espírito fica despido, não tem o que a gente esconder diante de ti. Nós te pedimos a tua misericórdia, ó Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores e que a gente sem ti não somos nada, ó Pai. E que a tua palavra é a única forma de haver mudança em nossa vida, Senhor. Então nesse momento, em nome de Jesus, transforma os corações nessa noite. Nessa noite não, nessa manhã. Transforma os corações de pessoas que estão ouvindo essa palavra através da live, através aqui do templo, nesse momento presencialmente, ó Pai. No nome de Jesus, produz mudança em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter um novo ano. Um ano de renovo, um ano de mudança, um ano de crescimento espiritual, ó Pai. Que a tua palavra possa achar lugar no coração de cada pessoa aqui presente e que nos assiste através da transmissão, Senhor. Que vidas possam ser transformadas através da tua palavra e que através da transformação do teu Espírito em nossa vida a gente possa alcançar outras vidas através da tua palavra, Senhor. Que haja transformação, ó Pai, é isso que nós te pedimos. É isso que nós pedimos e já te agradecemos com a certeza de que o Senhor vai agir em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém.